Olá pessoal, meu nome é Elisângela e hoje quero compartilhar com vocês mais um vídeo sobre neurociência e saúde mental. Se inscreva no meu canal NeuroPsiFarm, não saia da casinha, no YouTube, vejo vocês lá. Hoje trataremos da estrutura do pensamento. A estrutura do pensamento constitui-se de conceito, juízo e raciocínio. Os conceitos são os esquemas verbais originados dos esquemas sensório-motores, juntamente com a palavra e o enunciado. Originam os esquemas complexos, pré-conceitos, e a partir desses, juntamente com a reflexão abstrata do pensamento, os conceitos são gerados. A finalidade do conceito é categorizar semanticamente a palavra. Por exemplo, mesa é um móvel. Exprimindo as características essenciais do objeto. Para o desenvolvimento conceitual, é preciso que o indivíduo, primeiramente, alcance a representação e a função simbólica. Segundo, deve exercer a evocação, a memória, e a reconstituição, o pensamento, de suas ações por meio dos enunciados, a narrativa. Visto que, sem esses, o indivíduo não internaliza os esquemas pré-conceituais, que se transformarão em conceitos. Esse processo ocorre durante a socialização, onde a troca simbólica de pensamentos, emoções e lembranças com os outros. O conceito toma forma durante as operações para solucionar problemas. Portanto, são constituídos por meio da intenção, bem como do conhecimento acumulado pela sociedade, na qual o indivíduo, através do contato com o meio social e a cultura em que vive, internaliza os conceitos já estabelecidos. Por meio da palavra, que é o signo, o indivíduo categoriza, conceitua o objeto. A palavra, que a princípio tem um papel na formação do conceito, mais tarde transforma-se em seu símbolo. A formação do conceito apresenta 3 fases de desenvolvimento. O sincretismo, ou coerência incoerente, pensamentos por complexos e o conceito.
O sincretismo ou coerência incoerente. O indivíduo, com aproximadamente 1 ano e meio de idade, combina objetos que a princípio não apresentam correlações, ligando-os apenas pela impressão ocasional. Exibe-se de modo desorganizado e sem lógica, denominado de montes de objetos, qual apresenta nexos vagos e subjetivos. Esta fase apresenta 3 estágios: aproximação sucessiva, através de tentativas e erros. O grupo de objetos é criado ao acaso, por meio de hipóteses, bem como deixa de pertencer ao grupo, sendo substituído por outros. Posição espacial. A composição do grupo é determinada, por exemplo, pela proximidade ou distância dos mesmos, com relação ao indivíduo ou em relação aos objetos entre si. Esse tipo de categorização reflete o campo visual do indivíduo. Nova combinação. O indivíduo retira objetos dos montes, isto é, categorizado com grupos anteriores, formando um novo monte sem relação intrínseca entre os objetos. Isso demarca que a criança está dando um novo nome ao monte, realizando operações em 2 tempos, o anterior e o posterior. Pensamento por complexos. Objetos individualizados estão reunidos na mente do indivíduo, por meio das suas impressões subjetivas e relações entre os objetos. O complexo funde-se com os objetos concretos que o constituem. Esse estágio é um pensamento coerente que se aproxima do pensamento objetivo, porém as ligações entre os objetos são concretas e factuais. A função dessa fase é estabelecer ligações e relações, o que favorecerá futuras generalizações. O indivíduo categoriza os objetos em famílias, com características em comum, dando o mesmo nome. Por exemplo, o indivíduo denomina au-au para todos os objetos com tecido, um ursinho de pelúcia, a cortina, a blusa da mãe, o sofá, a toalha de banho, entre outros. Essa fase é dividida em 5 estágios. Complexo tipo associativo. Baseia-se em qualquer nexo, por semelhança ou outros. O indivíduo nota que há uma relação entre os objetos e os demais objetos do grupo. Assim, pode ser agrupados pela cor, forma, dimensão ou outro atributo. Como também o objeto pode ser selecionado por uma semelhança ou um contraste. Complexo tipo combinação. Consiste em agrupamento de objetos com características de coleção, no qual o indivíduo combina objetos ou as impressões concretas que esses produzem em sua mente. Um objeto complementa o outro. Por exemplo, uma xícara de chá, um pires e uma colher. Complexo em cadeia. Os objetos são ligados por um sistema dinâmico e sequencial, na forma de elo de ligação. São também factuais e concretos. Um objeto liga-se ao precedente e ao posterior, segundo o atributo do grupo. Contudo, em um dado momento,
posterior, não apresentará coerência nenhuma com o grupo. Por exemplo, o indivíduo seleciona um triângulo amarelo e assim pega outros triângulos até a sua atenção ser distraída por um outro objeto de formato ou cor diferente e acabará por ser acrescentado ao conjunto. Complexo difuso apresenta a fluidez do atributo principal do grupo, formando montes de objetos correlacionados. Por exemplo, associações entre triângulos e trapézios devido à semelhança dos vértices. Complexo pseudoconceito constitui o estágio intermediário entre os pensamentos complexos e o conceito. A capacidade de generalização do indivíduo é semelhante ao do estágio do conceito. A escolha dos objetos ocorre por conceitos abstratos, porém, o que orienta esta escolha é a semelhança concreta visível. Por exemplo, o indivíduo seleciona todos os triângulos. O conceito. O conceito está relacionado ao pensamento lógico verbal, conceitual, determinado pela capacidade de abstrair, isolar elementos e perceber os elementos abstraídos da experiência concreta. Emprega-se a síntese e análise do objeto, que o indivíduo avalia e se focaliza em alguns traços, combinando-os a um outro objeto. A seleção é pelos atributos, sendo que o objeto, que apresenta a maior quantidade desses atributos, é determinado como o centro do grupo, recebendo maior atenção. O conceito emprega a palavra para ser orientado, para centrar a atenção e abstrair alguns atributos e, em seguida, sintetizá-los e passa a representá-los como símbolo. Logo, o fator importante do conceito é a palavra. Por meio do discurso interno, a palavra representa o ato de generalização que categorizará e organizará o conhecimento. Desse modo, o conceito proporciona desenvolvimento de outras funções intelectuais, como a atenção, memória, pensamento abstrato e comparações de similaridades e diferenças. Essa fase divide-se em 3 estágios. Conceitos potenciais. O indivíduo não busca objetos com muitos atributos em comuns. Porém, apenas um traço em comum é suficiente. O conceito potencial pode ser encontrado tanto em pensamento perceptual quanto em pensamento prático, envolvido com a ação. Por exemplo, seleciona os objetos redondos. Conceitos cotidianos vinculam-se à experiência prática do indivíduo e às suas relações interpessoais imediatas, nos quais o indivíduo internaliza os conceitos do seu grupo social. A aquisição desse conceito é espontâneo, apesar de o indivíduo não ter consciência do ato do pensamento conceitual.
Conceitos científicos relacionados aos conhecimentos adquiridos por meio do ensino, obtidos através de uma organização de conhecimento, método de ensino, do modo não espontâneo e carentes de experiência pessoal. Porém, organiza-se com um sistema de inter-relações entre conceitos. Na escola há disciplinas diferentes com conceitos distintos, porém, esses conceitos convergem e se complementam, favorecendo o conhecimento do indivíduo. Ademais, o conceito científico depende do desenvolvimento do conceito cotidiano para ser absorvido. Por exemplo, os conceitos científicos temporoespaciais, como históricos, necessitam dos conceitos cotidianos sobre o tempo passado e o tempo atual. E conceitos científicos geográficos precisam dos conceitos cotidianos sobre localização, aqui ou em outro lugar. Por sua vez, o conceito científico orienta o progresso intelectual do indivíduo, favorecendo a ampliação do seu aparato cognitivo, fornecendo estrutura para o desenvolvimento do conceito cotidiano e do conhecimento consciente. Ademais, os conceitos científicos expandem a capacidade do indivíduo em dominar os conteúdos dos conceitos e os relacionam a outros conceitos, fenômeno chamado de metacognição, bem como favorece a aprendizagem e proporciona um convívio social. Logo, o conceito científico tem importante papel na organização funcional psicológica do indivíduo, proporcionando a organização social do grupo onde esse indivíduo está inserido. O juízo. O juízo é originado das abstrações reflexivas e de esquemas verbais, os quais elaboram as ligações complexas de palavra no enunciado que o compõe. O juízo está envolvido com a relação entre dois conceitos, objeto e a sua utilidade. Por exemplo, o lápis é útil para escrever. O conhecimento acumulado ao longo das gerações e da história da humanidade, os conceitos, pensamentos e dogmas, é o juízo transmitido ao indivíduo, passado de forma teórica e lógica. Isto porque é impossível adquirir todo o saber acumulado por meio da experiência. Desse modo, o juízo define-se como internalização de conceitos morais e regras, obtidos primeiramente na infância por meio da relação interpessoal, porém se desenvolvendo durante toda a vida do indivíduo. O raciocínio. O raciocínio estabelece relação entre os juízos, elaborando dessa forma novos juízos. Fenômeno este que movimenta o próprio pensamento, proporcionando o seu desenvolvimento. O processamento do pensamento. Os aspectos que distinguem o processamento de pensar são divididos em o curso do pensamento. É a velocidade e o ritmo que o pensamento flui. Forma do pensamento. Estrutura básica constituída de diversos interesses. Conteúdo do pensamento é o assunto ou o tema dominante do pensamento. A neuropsicologia do pensamento.
Neuropsicologia do pensamento. A nível neuropsicológico, a elaboração do pensamento depende de 4 componentes para processar as informações que chegam através de aferências do ambiente externo e interno do indivíduo. Estados somáticos automatizados, demarcado pelos marcadores somáticos. Mecanismos de predisposição. A justaposição de vários marcadores somáticos com diferentes representações, modificando o processamento encefálico da informação. A predisposição pode atribuir pesos diferentes às diferentes representações, resultando em diferentes graus de atenção. A atenção e a memória de trabalho. A regulação biológica do pensamento é realizada pelos marcadores somáticos. Esses são sintonizados com a cultura e educação do indivíduo, os quais são responsáveis pela geração de crenças e valores que o indivíduo carrega por toda a sua vida, com o objetivo de sobreviver em uma dada sociedade. Quando o indivíduo é criado em uma estrutura familiar saudável, bem como numa sociedade equilibrada, seus pensamentos, emoções, comportamentos e respostas fisiológicas funcionarão de modo adaptado, seguindo as convenções sociais e éticas do seu grupo. O processo que regula o pensamento no nível mais elevado da razão é o mesmo que regula os processamentos das emoções e sentimentos no nível inferior da razão. As emoções mantêm relações diretas com o corpo do indivíduo, favorecendo o intercâmbio entre o corpo e a razão, modulando os sinais do corpo para configurar a racionalidade. O pensamento e a emoção trabalham juntos nas interpretações e representações mentais das informações do evento. Comandam juntos ações através de eferências que ditam o comportamento do indivíduo. Ademais, é o emocional que proporciona a energia necessária para a elaboração do pensamento, visto que esse é movido pelas necessidades e evoluções do indivíduo. Por outro lado, o pensamento incita, por meio do planejamento e da decisão direcionada a uma meta, o emocional e o comportamento do indivíduo para executar uma ação. Obrigada!